Diz-se que há pessoas que nasceram predestinadas a fazer algo grandioso. Neste caso, o seu destino era ficar para a história como um dos maiores pugilistas de todos os tempos e o mais jovem de sempre a tornar-se campeão de pesos pesados. Conhecido pelo seu estilo de boxe feroz e intimidatório e pela sua atitude controversa dentro e fora do ringue, foi apelidado de o homem mais malvado do planeta, Kid Dynamite e Iron Mike. Ficou na 16ª posição na lista da The Ring dos 100 maiores pugilistas de todos os tempos. A Sky Sports considerou-o o pugilista mais assustador de sempre e descreveu-o como talvez o lutador mais feroz a pisar um ringue profissional. Michael Gerard Tyson nasceu a 30 de junho de 1966 em Brooklyn, Nova York. Tem um irmão mais velho chamado Rodney, nascido em 1961, e tinha uma irmã mais velha chamada Denise, nascida em 1965, que faleceu aos 24 anos vítima de ataque cardíaco em fevereiro de 1990. Rodney é médico assistente na unidade de traumatologia do Centro Médico Universitário do Sul da Califórnia, em Los Angeles. Ele sempre apoiou a carreira desportiva do irmão e era visto com frequência em Las Vegas, Nevada, a assistir aos combates de Tyson. Na certidão de nascimento de Tyson aparece o nome Pearsall Tyson, mas o homem que ele conheceu como pai foi Jimmy Kirkpatrick. Kirkpatrick era de Greertown, Carolina do Norte, onde casou e teve um filho, o meio-irmão de Tyson, Jimmy Lee Kirkpatrick. Em 1959, Jimmy Kirkpatrick mudou-se para Brooklyn, onde conheceu Lorna Mae Tyson. Dessa relação nasceram Rodney, Denise e Michael. Quando Tyson tinha 2 anos, o pai abandonou a família, deixando as 3 crianças ao cuidado da mãe. Quando Tyson tinha 10 anos, a família mudou-se de Bedford-Stuyvesant para Brownsville, devido às dificuldades financeiras que atravessavam. Durante a infância, Tyson viveu em zonas onde a criminalidade era elevada. Aos 13 anos, já havia sido detido 38 vezes. Acabou por ser enviado para o Centro de Detenção Juvenil de Tryon, em Johnstown, Nova York, onde conheceu Bobby Stewart, conselheiro no centro de detenção e antigo campeão de boxe amador. Tyson queria que Stewart o ensinasse a usar os punhos. Stewart relutantemente concordou, com a condição de que Mike se manteria afastado de problemas e se esforçaria mais na escola. Anteriormente classificado como incapaz de aprender, Tyson conseguiu melhorar as suas habilidades de leitura ao nível do 7º ano em questão de meses. Ele também estava empenhado em aprender tudo o que pudesse sobre boxe, muitas vezes saltando da cama depois do toque de recolher para praticar golpes no escuro. Em 1980, sentindo que havia ensinado a Tyson tudo o que sabia, Stewart apresentou ao lendário empresário de boxe Constantine Cus D'Amato, que tinha um ginásio em Catskill, Nova York. D'Amato disse a Tyson: "Se quiseres ficar aqui e quiseres ouvir, podes ser o campeão mundial de pesos pesados algum dia." E Tyson concordou. Em setembro de 1980, quando saiu em liberdade condicional de Tryon, ficou sob custódia total de D'Amato. D'Amato definiu um rigoroso plano de treino para o jovem atleta, enviando-o para a secundária de Catskill durante o dia e treinando-o no ringue todas as noites.
A vida de Tyson parecia estar a melhorar, mas em 1982 ele sofreu várias perdas pessoais. Nesse ano, a mãe morreu de cancro. Mais tarde, Tyson afirmaria: "Nunca vi a minha mãe feliz e orgulhosa de mim por fazer alguma coisa. Nunca tive hipótese de falar com ela nem de a conhecer." Por essa altura, Tyson foi expulso da secundária de Catskill devido ao seu comportamento instável, muitas vezes violento. Em 1981 e 1982, Tyson ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Júnior da União de Atletismo Amadora, tendo vencido todos os combates por nocaute. Detém ainda o recorde olímpico júnior para o nocaute mais rápido, 8 segundos. Enquanto amador, Tyson defrontou 2 vezes Henry Tillman, tendo perdido ambos combates por decisão. Tillman viria a conquistar a medalha de ouro na categoria de pesos pesados nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. A 6 de março de 1985, Tyson fez a sua estreia como profissional aos 18 anos em Albany, Nova York, contra Héctor Mercedes. Venceu o combate por nocaute técnico no primeiro assalto. A sua força, os punhos rápidos e as habilidades defensivas notáveis intimidavam os seus adversários, que muitas vezes tinham medo de o atingir. Este facto valeu-lhe a alcunha de Iron Mike. Até final de 1985, disputou e venceu mais 14 combates. A 4 de novembro de 1985, D'Amato morreu de pneumonia. Tyson ficou profundamente abalado pela morte do homem que ele considerava o seu pai adotivo. Embora Tyson parecesse ter recuperado bem do falecimento de D'Amato, aqueles que lhe eram próximos dizem que nunca se recuperou totalmente da perda. Muitos atribuíram o comportamento futuro do pugilista à perda do homem que anteriormente o havia apoiado e feito assentar. Em 1986, Tyson tinha conseguido um recorde de 22 vitórias e 0 derrotas, 21 das quais por nocaute. A 22 de novembro de 1986, Tyson finalmente alcançou o seu objetivo, a sua primeira luta pelo título contra Trevor Berbick para o campeonato de pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Tyson ganhou o título por nocaute no segundo assalto. Então, com 20 anos e 4 meses, ele bateu o recorde de Peterson, tornando-se o mais jovem campeão de pesos pesados da história. O sucesso de Tyson no ringue não parou por aí. Ele defendeu o título contra James Smith a 7 de março de 1987, somando o campeonato da Associação Mundial de Boxe à sua lista de vitórias. A 1 de agosto de 1987, Tyson tornou-se o primeiro peso pesado a deter os 3 principais cinturões de boxe após derrotar Tony Tucker e vencer o título da Federação Internacional de Boxe. A 7 de fevereiro de 1988, Mike Tyson e Robin Givens, uma atriz de televisão, casaram-se em Nova York. As coisas dentro do ringue começaram a mudar para Tyson e aquele pugilista dominador começou a mostrar certas debilidades. Tyson culpava o seu treinador, Rooney, pelas dificuldades no ringue e despediu-o em meados de 1988. Por outro lado, também o seu casamento se desmoronava com acusações de maus tratos por parte de Givens. A polícia chegou a ser chamada à casa de Tyson por este ter começado a atirar móveis pela janela e ter forçado Givens e a mãe a abandonar a casa.
O comportamento de Tyson tornou-se cada vez mais violento e instável. Em agosto de 1988, fraturou um osso da mão direita depois de uma luta de rua às 4 da manhã com um lutador profissional, Mitch Green. No mês seguinte, Tyson ficou inconsciente depois do seu BMW embater numa árvore na casa de D'Amato. Os jornais mais tarde afirmaram que o acidente foi uma tentativa de suicídio provocada pelo consumo excessivo de drogas. Ele foi multado em $200 e condenado a serviço comunitário por excesso de velocidade. A 14 de fevereiro de 1989, a separação de Tyson e Givens tornou-se oficial. A 25 de fevereiro de 1989, Tyson defendeu o título contra Frank Bruno, vencendo por nocaute técnico, conseguindo a sua 36ª vitória. A 21 de julho de 1989, voltaria a defender o título contra Carl "The Truth" Williams, vencendo por nocaute técnico no primeiro assalto. Contudo, a série de vitórias de Tyson chegaria ao fim a 11 de fevereiro de 1990 contra Buster Douglas, num combate disputado em Tóquio, Japão. Tyson, claramente favorito, enviou Douglas ao tapete no 8º assalto, mas este recuperou e no 10º assalto derrubou Tyson pela primeira vez na sua carreira, vencendo por nocaute. Desanimado, mas não preparado para desistir, Tyson recuperou-se, vencendo o medalhista de ouro olímpico Henry Tillman. A 8 de dezembro de 1990, derrotou Alex Stewart por nocaute no primeiro assalto. Em julho de 1991, Tyson foi acusado de violar Desiree Washington, uma candidata à Miss América Negra. A 26 de março de 1992, depois de quase um ano de julgamento, Tyson foi considerado culpado de uma acusação de violação e 2 acusações de conduta sexual imprópria. Devido às leis em vigor no estado de Indiana, Tyson foi condenado a 6 anos de prisão com efeito imediato. No mesmo ano, o pai de Tyson faleceu e o pugilista não pediu autorização para assistir ao funeral. Enquanto esteve preso, Tyson converteu-se ao Islão e adotou o nome Malik Abdulaziz. A 25 de março de 1995, depois de cumprir 3 anos da sua sentença, Tyson foi libertado. A 19 de agosto de 1995, Tyson disputou e venceu o seu primeiro combate em mais de 4 anos contra Peter McNeely. A 16 de dezembro de 1995, derrotou Buster Matthews Jr. por nocaute no 3º assalto. A 9 de novembro de 1996, Tyson enfrentou Holyfield pelo título dos pesos pesados. Tyson perdeu por nocaute no 11º assalto. Tyson alegou que foi vítima de várias cabeçadas ilegais por Holyfield e jurou vingar a sua derrota. A 28 de junho de 1997, Tyson e Holyfield voltaram a defrontar-se, mas a luta tomou um rumo inesperado no 3º assalto. Tyson chocou toda a gente quando agarrou Holyfield e lhe mordeu a orelha, cortando completamente um pedaço e cuspindo-o em seguida. Tyson alegou que a ação foi uma retaliação pelas cabeçadas ilegais de Holyfield no combate anterior. Tyson acabou por ser desclassificado. A 9 de julho de 1997,
a Comissão Atlética do Estado de Nevada revogou a licença de boxe de Tyson por unanimidade e multou o pugilista em $3 milhões por morder Holyfield. Não podendo continuar a competir, Tyson ficou sem rumo. Alguns meses depois, levou um novo golpe quando foi condenado a pagar ao pugilista Mitch Green $45 mil pelo incidente de 1988. Logo após a decisão do tribunal, deu entrada no hospital depois de perder o controle da sua moto e se despistar. Como resultado, fraturou uma costela e perfurou um pulmão. A 5 de março de 1998, Tyson entrou com uma ação de $100 milhões no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Nova York, contra Don King, acusando o promotor de o enganar em $milhões. Tyson também entrou com uma ação contra os seus ex-administradores Rory Holloway e John Horn, alegando que eles fizeram de King seu promotor exclusivo sem o seu conhecimento. King e Tyson chegaram a um acordo fora do tribunal por $14 milhões. Tyson alegadamente perdeu milhões no processo. Em outubro de 1998, a licença de boxe de Tyson foi novamente restabelecida. Em 2000, um controle de drogas de rotina revelou que Tyson havia fumado marijuana. Na sequência deste incidente, foi-lhe retirada a vitória contra Andrew Golota. O seu combate seguinte, agendado para 2002 e altamente promovido, seria contra o campeão da WBC, IBF e IBO, Lennox Lewis. Tyson fez várias observações sobre Lewis antes do combate, incluindo a ameaça de comer os seus filhos. O combate disputou-se a 8 de junho de 2002 e Tyson perdeu por nocaute. Esta derrota marcou o declínio da carreira do ex-campeão. Em 2005, Tyson anunciou o fim da sua carreira. Após 6 anos de casamento, a segunda mulher, Monica Turner, pediu o divórcio em 2003. Nesse mesmo ano, Tyson declarou falência na sequência dos seus gastos exorbitantes, os vários processos em tribunal e investimentos mal sucedidos. Em 2009, Tyson sofreu um novo e devastador golpe quando a sua filha de 4 anos, Exodus, se estrangulou acidentalmente num cabo de esteira em casa da mãe, em Phoenix. Esta tragédia marcou mais um período negro na vida conturbada de Tyson. Em 2009, casou-se pela terceira vez com Laquia Spicer. O casal tem 2 filhos em comum, Milan e Morocco. No mesmo ano, voltou aos holofotes com uma participação especial na comédia de sucesso A Ressaca. Em 2012, Tyson estreou-se na Broadway com o espetáculo Mike Tyson, A Verdade Incontestável, dirigido por Spike Lee. Depois de tantos altos e baixos pessoais e profissionais, não está claro o que vai acontecer a seguir a esta conturbada lenda do desporto. Tyson disse em certa ocasião: "Sou um sonhador. Tenho que sonhar e alcançar as estrelas. E se eu perder uma estrela, então apanho uma mão cheia de nuvens."